seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito de hoje. E no episódio vamos falar sobre um tema que tem impactado milhões de pessoas em todo o mundo: as mídias sociais e a saúde mental. As redes sociais fazem parte do nosso dia a dia, mas você já parou para pensar em como elas podem afetar a sua autoestima, as suas emoções e até mesmo os seus relacionamentos? E hoje, para nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto, receberemos aqui uma convidada especial. Ela é a psicóloga Michele Nascimento. Michele, seja muito bem-vinda ao Psicologia e Propósito de hoje. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Michele, qual a sua atuação, sua área de atuação? Conta um pouquinho pra gente. Eu sou psicóloga, sou supervisora clínica e eu trabalho com adultos, trabalho com adolescentes e casais, né? Então, esse tema, assim, quando vocês me convidaram para esse tema, eu comecei a pensar, né, na abrangência e no como isso acaba interferindo. E eu acho que como isso acaba interferindo nas relações, realmente. Isso vem chegando para a gente. E hoje eu posso falar que é um dos temas, assim, que mais chegam no consultório, né? O reflexo disso. Então, acho que é muito bom vocês trazerem esse tema. Porque tem consequências, né? O que ninguém sabe é muito bom. Você tá ali com as suas redes sociais, com o seu Instagram, com o seu Facebook, até mesmo o WhatsApp. Mas tem consequências. O uso indevido, né? Causam consequências que às vezes são sutis e a gente não vai percebendo. Isso acaba impactando nas nossas relações, né? Então, no nosso ambiente, tanto em casa quanto na escola. Então, isso vem trazendo muitas consequências. Na psicologia, a gente fala que tudo depende. Né? Tudo depende. É uma questão do equilíbrio. A gente fala sempre na balança, né? Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e com a terapia dialética, DBT. Então, a gente coloca muito, a gente traz muito essa necessidade de você colocar na balança. Sim. O que faz sentido, né? Porque eu costumo falar também, água demais mata a planta. Então, a gente precisa ter cuidado com o equilíbrio. Exatamente. Não puxando o saco aqui, né, gente? Mas eu já até falei isso aqui, a TCC para mim é meu amorzinho. TCC para mim é a mais completa, é a terapia cognitiva comportamental. Pega pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos. É um pacote bem amplo ali, né? Que a gente consegue trabalhar nas pessoas. E trabalhar redes sociais, você tem que trabalhar no comportamento ali da pessoa também. Sim, Querendo ou não, tem que ter um treino ali para a pessoa ir se desvinculando um pouco disso, a partir do momento que ela percebe que está causando danos para ela, né? Para os relacionamentos e também para a saúde mental dela. Entender o porquê que eu estou fazendo isso, né? A gente está passando por um período em que a gente está fugindo muito de sentir. E é um anestesiamento. Então, a gente trabalha muito a distração. Estou sempre me distraindo, mas o que eu estou sentindo? Sim. Então, de novo, é um equilíbrio. Porque as redes sociais, elas vieram para trabalhar, vieram para te mostrar, né? A gente não consegue viver mais sem a internet. Não né? dá. Será que esse uso das redes sociais ficou mais exacerbado depois da pandemia? As pessoas estavam em casa, né? Ninguém podia sair. Você não tinha contato cara a cara com as pessoas, então era chamada de vídeo, é muita ligação, troca de mensagens, acaba que ali pro Instagram e pro Facebook, para ficar rolando feed, é um pulo. Será que a pandemia ajudou muito, assim, nessa questão? Ela veio e potencializou bastante isso, então é uma coisa que não tem nem como negar que isso e de novo, né, só para voltar um pouquinho, eu acho que a gente não pode também simplesmente colocar a internet como uma coisa ruim, né? As redes sociais como uma coisa ruim. Porque principalmente na pandemia, onde a gente estava mais isolado, a gente tinha esse contato e a segurança em saber que o teu ente estava bem, lá do outro lado, né? E uma coisa que me chamou a atenção na pandemia, as pessoas que estavam internadas. O papel dos médicos e dos enfermeiros ali, que às vezes pegavam um celular e faziam uma videochamada para a família, para eles ficarem tranquilos, que a pessoa estava bem ali no hospital, ou até mesmo nos casos mais extremos, para se despedir, que não podiam ir no hospital para se despedir. Então, a gente vê que tem o uso que é bom, né? Que vai ajudar a gente em alguns aspectos. Sim, E eu via muitos profissionais de saúde que não podiam voltar para casa. Então, eles faziam essa interação com a família. Então, era uma forma de amenizar esse sofrimento, essa dor da distância. Sim. Então, ela veio para isso. Mas o ponto de novo, o excesso. Quando isso começa a virar um excesso, isso acaba virando um problema. Exatamente. Tudo em excesso faz mal, né? Vira Como problema. você falou, a água demais vai matar a pobre da plantinha. Mas e o uso saudável? Como ter esse uso saudável, assim, das redes sociais ali conectado? Primeiro, entender o que eu estou fazendo ali no celular. Porque foi o que você falou, a gente tem aquela nossa barra infinita em que eu estou rolando e eu não percebo. E quando eu olho assim, passou 2,
3 horas, 4 horas. Porque tem uma linha, né? Entre o uso comum e aí vai chegar no prejudicial. E aí, uma outra coisa que chega muito é a procrastinação. Então, eu troco o que eu preciso fazer por ficar na internet rolando. E aí eu falo assim, você acaba sendo uma pessoa mais ocupada e menos produtiva. Sim. E depois vem a culpa. E a gente trabalha com essa culpa, com a vergonha. Por que eu não fiz? Eu entreguei as coisas atrasadas, eu deixei de fazer o que eu tinha que fazer. Então, isso acaba gerando esse problema. Exatamente. Isso pode se tornar um vício. O uso excessivo pode se tornar um vício. Sim. Né? A gente fala muito dessa questão das dependências, inclusive vem se falando de vários transtornos associados. Quem nunca pensou, de repente, você achou que estava com o celular no bolso e sentiu vibrar, né? E você ficou assim, angustiado porque você estava assim, esqueci meu celular, eu volto para pegar o celular, porque eu não consigo mais ficar sem o celular. Então, tem muita gente está vibrando aqui, o celular, relógio, então agora tem um anel, tem um anel agora. Essa é nova, essa eu não vi, não. E que aí ele vai te mostrando as mensagens que você vai recebendo. Que isso, no anel? Não, deve ser um anel bem grosso. E isso é muito... e aí isso acaba você acaba achando que está recebendo alguma mensagem e você fica sempre em alerta. Você está sempre em alerta. Uma outra coisa que a gente trabalhava muito, que chega muito, que é muito preocupante, é o lidar com o tédio. Eu não consigo lidar com o tédio. Né? Pega o celular. Pega o celular. A gente mandava carta e esperava a resposta. Então. Depois veio... Aí tinha o telegrama, as coisas mais urgentes eram telegrama. Depois era por e-mail. E agora, se você manda uma mensagem, a pessoa não te responde dentro de determinado tempo, você fica achando que a pessoa não quer falar mais com você, que você fez alguma coisa, que ela está com raiva, né? E você fica, mas não me responde por quê? Isso começa a gerar uma ansiedade. E ao lidar, de novo, lidar com tédio. Antigamente a gente... Até porque a gente quer as coisas muito rápidas hoje. A gente quer uma resposta imediata. A gente tinha... À época, as televisões, elas saíam do ar. Em determinado horário. É mesmo. Hoje em dia, a hora que você levantar, você tem streamings. Então, isso acaba prejudicando o teu sono, acaba prejudicando a sua produtividade, os seus hábitos. Então, a gente precisa ficar muito atento aos hábitos. Porque a gente começa a deixar de fazer algumas coisas em prol de ficar, né, rolando aquela barra infinita. Exatamente. E em relação assim a vício, a dependência mesmo das redes sociais, eu já vi casos assim de vídeos na internet, um adolescente fez alguma coisa de errado, o pai vai lá e toma o celular dele. Gente, eu já vi adolescente quebrando tudo, porque estava sem celular, sabe? Fora de si mesmo, porque estava ali sem o bichinho dele, né? E isso é uma dependência. Ele está ali, na verdade, ele já está ali sofrendo quando a gente sai da dependência... Sintomas de abstinência, de abstinência, né? exatamente. Me fugiu a palavra. Sofrendo sintomas de abstinência. Abstinência de rede social, abstinência de celular. Que ele está sem, por conta de um castigo. Ele deve ter feito alguma coisa errada. Mas, ou seja, será que aí também não está um problema nos pais que perderam um pouco do controle em relação aos filhos? A gente costuma... Quando a gente fala em dialética, tem os dois lados da moeda, né? Tem os pais, os responsáveis, que querem descansar. E tem uma criança que está demandando. Então, de novo, o que é o equilíbrio? Então, entregar um celular, um tablet na mão das crianças vai te gerar consequências. Tem um outro lado também que eu falo, qual é o exemplo que os pais estão dando? Porque não é incomum também você ver cada um num lado do sofá, no seu celular. Porque é óbvio, né? É uma coisa prazerosa. Tem vídeos engraçados, tem algumas outras coisas ali, mas o que realmente vai... O que você está consumindo? Sim. A gente perde esse senso crítico do que eu estou vendo. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Causa esse afastamento. Uma outra coisa é esse afastamento emocional entre os pais e filhos. Então, você vai perdendo essa essência. Os pais trabalham o dia todo, a criança na escola o dia todo. Quando chega em casa, senta cada um no canto do sofá, a criança no meio, criança vendo televisão, vendo com o tablet na mão e cada pai com seu celular na mão ali. E cadê o carinho, o momento ali um momento prazeroso para estar com a criança, para desfrutar da companhia um do outro. Diálogos, a gente não consegue estabelecer diálogos. Uma outra coisa muito comum também é essa falta de repertório, porque cada vez mais as conversas estão sendo encurtadas, né? Então, antigamente você precisava escrever, você precisava desenvolver um raciocínio, trabalhar com inferência. Então, hoje as crianças estão cada vez mais deficitárias desse repertório. Sim. E você não desenvolve isso em casa, não desenvolve isso, né, na escola, com os amigos. Então, isso também é um ponto que a gente está observando. As escolas... A gente teve agora o resultado, por exemplo, do Enem, né? O resultado da redação do Enem.
Então, foi muito catastrófico, né? Porque a gente está perdendo essa essência. Não se lê mais, não se interpreta mais. E eu acho que daqui a pouco não vai mais nem ser obrigatório fazer uma redação. Tá difícil. Tá para ler, né? E Sim. você entregar um livro de 100 e poucas, 200 páginas para um adolescente, assim, eles chegam assim, não é possível que eles mandaram ler um livro paradidático. Olha só, isso muito, né? Tem muita coisa. O que eles fazem? Vão para a internet, ChatGPT. Me dá o resumo do livro tal e tal. Tudo que eu preciso saber sobre esse assunto. Acabou. Ninguém precisa ler mais. E se brincar, ainda coloca o ChatGPT para falar para você não precisa ler o que ele está falando ali. Qual é o problema disso, né? A gente vai colocando profissionais no mercado de trabalho com limitações muito graves, muito sérias. Sim. Né? Você imagina, né, profissionais, por exemplo, da área da saúde, e que estão ali fazendo intervenções muito rápidas, não tem como recorrer muitas vezes para um ChatGPT. Como é que eu faço? Eu tenho um paciente aqui que eu preciso de uma coisa rápida. Tem que fazer uma intervenção. E outro dia eu vi uma postagem na rede social, uma pessoa que foi para ser atendida numa unidade de saúde e ela tirou uma foto, não, ela filmou assim. Ela falou, não estou acreditando. A médica me perguntou tudo que eu estava sentindo e ela está digitando no ChatGPT. Aí ela assim, lá no fundo, com o tablet assim na mão e deu para ver que era o ChatGPT e ela digitando. Provavelmente ela estava digitando os sintomas para o ChatGPT dar para ela. Olha só, que nível de profissional que nós temos hoje. Porque se for para isso, eu não preciso do médico, né? Não eu precisa, tenho um ChatGPT né? aqui. E isso é uma outra coisa que você falou que eu acho importante a gente colocar também. Está se discutindo muito, inclusive, a questão da terapias realizadas com inteligência artificial. Exatamente. Isso é um outro ponto que a gente precisa também ficar muito atento. Porque nada substitui esse contato. Porque, mais uma vez, eu estou trazendo isolamento. Sim. Esse isolamento, ele abre frente para a depressão. Né? A gente tem estudos que mostram que, assim, cada vez mais isolado, assim, a probabilidade de uma depressão é muito alta. Sim. Então, a gente também tem que ter esse ponto de atenção. Exato. E hoje em dia, infelizmente, nós estamos numa sociedade adoecida, né? As pessoas falam que depressão, ansiedade são os males do século, né? E, infelizmente, tem hora que a gente precisa concordar. Né? Os números mostram, né? Que o Brasil é um dos países mais ansiosos, assim, com o número de depressão, afastamento por depressão e por ansiedade, tá muito grande. Então, antigamente quase não se falava. Os números estão aí para provar, né? Sim. A quantidade de medicações que estão sendo ingeridas e estão sendo prescritas, antidepressivos, ansiolíticos. E quando você vai começar a olhar os hábitos dessas pessoas que estão nesse lugar, você começa a ver que são pessoas que cada vez mais estão se isolando. E quando eu me isolo, o que eu trago? A rede social, eu trago meu telefone, eu fico no meu computador. Sim. Então, eu vou criando eu vou me isolando cada vez mais. E tendo esse falso bem-estar. Não, eu tô bem porque eu tô ali na rede social. Às vezes jogos, aquelas salas de jogos online, onde você vai conversando com as pessoas ao mesmo tempo que você vai jogando. Isso traz uma sensação de bem-estar. Você acaba perdendo também o senso crítico, né? Porque você vai entrando num mundo e depois você não... O que eu tô fazendo aqui? Você só vai. A gente viu agora muitos jogos, né? Muitos jogos e brincadeiras, assim, muito prejudiciais. Teve uma criança que veio a óbito, porque ela fez uma brincadeira com o desodorante. E aí os pais vieram, né? Lá em Brasília, meu lugar. E olha só, né? A gente perde esse... E aí depois vem eu vi essa mãe se sentindo culpada, veio, né? E os profissionais também acabaram falando muito sobre isso. E hoje em dia tem também aplicativos, tem programas que você pode instalar e vai limitar o uso de redes sociais, às vezes até do YouTube para crianças. Tem o YouTube Kids, por exemplo, que tem certos assuntos que ela não vai ter acesso ali, né, e tudo mais, mas isso não substitui a presença dos pais ali. Olha, o que você está vendo? Deixa eu ver. Minha mãe, eu brinco, eu falo, mãe, você é muito chata. Mas era aquela mãe que falava assim, deixa eu ver seu celular. Do nada. Pegava de surpresa, deixa eu ver seu celular. Tá vendo o quê? Tá rindo de quê aí que você tá olhando? Sabe? E assim, aquela presença ali, não é que causava um medo, mas você sabia até onde você podia ir. Você sabia o que era o certo e o que era o errado. Chegava um momento e falava, desliga a televisão. Acabou. Ah, mas tá no meio do filme. Amanhã você termina de ver o filme. Tá em quanto tempo? Amanhã você termina de ver o filme, né? Meu irmão, por exemplo, videogame, só depois de sexta-feira. Sexta, sábado, domingo você pode. O restante da semana não. Você não pode. É limitado. Percebia que o sono ficava agitado, né? Redes sociais também. Tem uma amiga minha que ela conta que o neto dela, quando fica muito tempo no celular, rolando o feed ali daquele Reels do YouTube, ele grita de noite, ele se debate na cama de noite. E ela começou a perceber, não, peraí, quando ele pega ali
para poder ver mídias sociais. E ele tem o quê? 6 anos, eu acho. A noite de sono dele é um horror. Ele se debate na cama, ele grita, ele chora. Mas quando ele não pega, fica tranquilo. Né? Então, assim, tem que ter um limite. Tem. E você falou sobre uma coisa também, é o lidar com a frustração, né? Você vai assistir aqui só a metade, amanhã você assiste mais. E é isso, os jovens não estão lidando, né? Eu recebo, de novo, eu trabalho com uma terapia dialética e a gente trabalha ensinando habilidades de tolerância ao mal-estar, de regulação emocional com os jovens. Sim. Porque isso acaba ficando perdido. Esse limite, né, assim, você tem que lidar com a frustração. Não vai assistir agora. Não, a gente precisa colocar regra. Porque quando vai para o mundo, ele vai ter regras. Vai. Né? Então, é difícil para a gente, porque realmente puxar ali é complicado, mas é necessário. Porque depois você vai ter uma criança que não sabe lidar com o não. Exatamente. E quais são os reflexos disso? Exatamente. Né? Não consegue resolver problemas. Né? O que a gente vê muito hoje são adolescentes e jovens adultos ali com seus 20, 22, 24 anos que não sabem resolver problemas. Por quê? Sempre teve alguém que resolveu. E porque nunca escutou um não. Não precisava escutar um não. Porque alguém ia lá e fazia, ou deixava, ou permitia, e ele não sabe. Né? E aí, quando chega na vida adulta que não tem alguém ali do lado para resolver o problema para ele ou para impor limites, o que acontece? Entra numa crise. E agora? Peraí, cadê? Quem é que vai resolver para mim? Ninguém. Você está na sua idade de resolver. É você que tem que ir. É a vida adulta acontecendo. E aí o ponto é, quando eu chego nesse lugar assim, o que eu preciso fazer agora? E aí entra num desespero, num sofrimento emocional. E aí cada um, né? E aí como é que eu vou lidar com essa angústia que é muito grande? Como é que eu lido com isso? Como é que eu vou trabalhar isso? Eles não conseguem lidar muitas vezes porque não tem repertório. E aí chat GPT, como é que eu faço? Né? Chat GPT, tô sofrendo isso, eu faço que como eu faço, agora? Né? Então, essa autonomia também está muito prejudicada. Exatamente. Né? Exatamente. Eles não estão aprendendo, essa desenvoltura está cada vez mais tardia. Sim. Outros artigos dizem que muitos jovens também estão demorando cada vez mais a sair de casa. Por conta dessa necessidade, dessa dependência muito grande. Antigamente, a gente tinha... O pessoal casava muito cedo e saía de casa. E o que eu queria, né? As pessoas queriam ter sua casa, né? Tinha todo um planejamento. Hoje em dia, quando eu pergunto assim para as pessoas que chegam lá no consultório, o que você quer fazer? Não sei. É sempre um dia de cada vez. Não que seja ruim um dia de cada vez, mas o ponto é a falta de propósito. Sim. O que você quer fazer? Não consegue olhar lá na frente, né? Então, assim, estão no ensino médio, faculdade. Não pensei nisso ainda. Uai, mas está na hora de pensar, né? Ali é o momento de pensar. Aí sai do ensino médio. Não, vou tirar um ano sabático, o famoso ano sabático, né? E não consegue pensar ali na frente. A capacidade de planejamento fica muito prejudicada. E tudo isso podem ser também consequências do uso exagerado de redes sociais, de mídias sociais. Uma outra coisa que vem abrindo também frente para isso é a quantidade de diagnósticos errôneos que vão sendo emitidos. Então, a quantidade de gente que está com transtorno de déficit de atenção, ou tem algum, né? Alguém está no espectro, então assim, vem crescendo muito. E aí quando você vai olhar assim, quais são os hábitos daquela criança que chega para você com um diagnóstico de TOD, né, que é um transtorno opositor desafiador, ou um TDAH, um déficit de atenção, hiperatividade, quando você vai olhar assim, uma criança que vai dormir de madrugada e tem que acordar muito cedo para ir para a escola, fica o tempo inteiro né, ou no celular, ou no videogame, ou no computador. Então, quanto essa criança está prejudicada? Porque ela não tem esse tempo para descansar, para fechar esse ciclo circadiano, para colocar tudo que ela aprendeu ali ao longo do dia. E aí isso vai gerando ansiedade. É uma sobrecarga muito grande. Mental, psicológica ali da criança. O cérebro dela não está preparado para isso. Não dá conta. Não está preparado para isso. E é verdade. As crianças hoje em dia estão muito sobrecarregadas de telas. Eu não vou dizer para você que eu sou a perfeita. Não, minha filha não mexe com telas, minha filha não pega isso. Não tem como, né? Como é que eu faço uma comida em casa com uma criança de 3 anos? Uma Vita desenho. É aquele momento ali. Mas isso não me impede, por exemplo, de levar ela num parque no fim de semana. Isso não me impede, por exemplo, de sentar e montar um quebra-cabeça, que é uma coisa que ela gosta. Atividade manual, mexer com tinta. Alguma coisa ali que vai puxar a atenção dela para outras coisas. Não somente para telas, que isso também é muito prejudicial. E até porque a sensação de pertencimento, né? Há um tempo, eu tenho uma filha mais velha, de 21 anos, e tenho uma mais nova, e aí logo no começo, assim, ela era pequena,
E aí ela falou assim, mãe, me empresta o celular. A gente estava num evento da escola, das mães, e ela falou assim, mãe, me empresta o celular. Eu falei assim, não, vai brincar com seus colegas. Quando ela chegou para as meninas, eu olhei todo mundo no banco, aquilo que foi muito emblemático para mim. Ela estava sentada ali e estava todo mundo no celular. E ela ficou sentada assim, não ficou muito satisfeita com o não que eu tinha dado, mas aquilo para mim foi muito emblemático, sabe? Esse distanciamento, porque ela estava ali sentada, cruzou os braços, ficou olhando, porque cada um estava no seu tablet, no seu celular. Sim. Então, essa sensação também do não pertencimento acaba acontecendo. Eles se sentem sentir diferente, sabe? Deslocados daquele ambiente. E para os adultos, né? A gente também tem essa questão do... o que está acontecendo no mundo? Estão me perdendo. O que aconteceu? A notícia chega muito rápido. Sim. Então, a gente tem, né? Tem síndrome assim, eu tenho medo de perder o que está acontecendo. É a FOMO, que a gente chama de FOMO. O que está acontecendo no mundo? Não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver. Quais são as notícias que estão acontecendo agora? Sim. Isso causa também muita ansiedade. Muita. E você está numa roda de conversa e não saber o que está acontecendo. Sim. Sabe? E qual a sua opinião, por exemplo, nas escolas hoje em dia? Está muito comum o uso de tablets, né? Eu tenho um irmão eu sou 15 anos mais velho que meu irmão. E eu lembro que uma vez a gente foi procurar uma escola para ele, antes de eu casar, morava em Brasília. E aí minha mãe, visitamos a escola, uma proposta maravilhosa, Aí quando a gente saiu, minha mãe falou assim, aqui não vai ser. Aí eu falei, por que, mãe? Tão legal a escola. Eu, adolescente na época, né? Eu falei, poxa, tão legal a escola, tudo tecnológico. Minha mãe, justamente, onde é que ele vai pegar num papel na vida dele? Ele tem que aprender a passar a página do livro, ele tem que aprender a escrever no caderno. Porque a proposta da escola já era um tablet, que tem a caneta e é tudo ali. Os livros você baixa ali no tablet e tudo mais. E hoje em dia tem muitas escolas também que estão assim, né? Não, você baixa tal programa no seu celular, no tablet, que vai estar tudo ali para você. O que você acha disso? Em alguns lugares tiveram essa proposta de você abolir os livros, né, e você entrar com essa questão do tablet. Para mim, de novo, tudo precisa de um equilíbrio. Qual é a proposta que está sendo realizada ali, né? E não tem, de novo, não tem como a gente fugir. A questão é o equilíbrio. Ele vai chegar e tem escolas que têm essa proposta mais tecnológica, mas, por outro lado, elas trabalham questões de artes, elas começam a trabalhar muito essa interação. A própria gestão das emoções. Então, ao passo que elas vão trabalhando essa questão tecnológica, elas têm também dentro da sua grade gestão de emoção, elas têm outras questões que elas vão trabalhando para a criança tentar entender e discernir, sabe? O que é certo, o que é errado ali. Sim. Então, eu acho que precisa realmente do equilíbrio. Vai chegar um momento que a gente não tem por onde não fugir. Vai ter o que fazer. A gente tem o Kindle, a gente tem tablets, a gente tem outras ferramentas que fazem também com que a gente, olha, muito livro, muita coisa para se guardar e você consegue colocar isso no teu celular ali. A gente tem audiobook, então você pode pegar um audiobook. Eu adoro, às vezes eu estou fazendo alguma coisa, eu estou ali falando, vou botar aqui, estou deitada, estou escutando um audiobook. Sim. Então, é o propósito. Exatamente. O que eu quero com isso? Sabe? Exatamente. E hoje em dia até mesmo aplicativos aqui, voltando agora para o propósito do programa também, aplicativos da Bíblia, que você pode sentar ali, às vezes você coloca o seu fone de ouvido e você escuta a Bíblia falada ali para você. Então, é tudo saber ponderar, né? As mídias sociais, todos os aplicativos, eles estão aí para serem usados, a gente só não pode usar eles exacerbadamente e nem de maneiras erradas. É uma ferramenta que a gente precisa usar com cautela, Exatamente. né? Até porque senão você acaba deixando outras coisas de lado também. Essa conexão, a gente está perdendo muita conexão. E voltando até porque a gente estava falando sobre a pandemia ela deixou isso muito claro. Hoje eu recebo pessoas que têm muita ansiedade quando estão à mesa com muitas pessoas. Sim. Ou vão apresentar trabalhos. Eu sempre trabalhei muito para expor os meus alunos, porque imagina assim, né? Eu dando aula nos últimos períodos da graduação e você vai receber, assim, claro, óbvio que você vai receber no teu consultório pessoas com questões de ansiedade. Sim. E como é que você vai trabalhar isso? Primeiro você precisa trabalhar em você. Exatamente. Está muito difícil e aí os alunos chegavam para mim assim, Michele, mas eu não consigo me apresentar, estou muito ansiosa.
Então, a gente tem um problema, a gente precisa trabalhar isso em você também. E como que ele vai chegar, mesmo que seja uma pessoa só, dentro do consultório, como que ele vai se apresentar para essa pessoa que ele não conhece, ele nunca viu na vida dele, mas ele vai precisar fazer uma apresentação para ela, né? Como que são os atendimentos, como que funciona a TCC, a gente vai fazer assim, 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 você tem uma tarefa de casa, você vai fazer uma agenda, como que você vai fazer isso se você não consegue conversar, se você não consegue interagir com uma pessoa desconhecida, por exemplo? A apresentação em escola, tem adolescentes que passam muito mal realmente antes de apresentação de escola. Eles falam assim, não, mas eu faço o trabalho escrito, faço o trabalho escrito, mas eu não quero me apresentar. Mas tudo faz parte de um pacote. Essa exposição é necessária. Porque você vai precisar se expor, seja na escola, seja no seu trabalho. Então, você vai precisar dessa exposição. E qual que é o... Porque isso acaba gerando uma vergonha. A vergonha de ser julgado, a vergonha... E vão falar de você. Sim. Dentro dessa questão tecnológica, a gente tem muito cyberbullying. Né? Eu recebo pessoas que trabalham, que são, né, influenciadores, e que a gente tem que trabalhar com cyberbullying. São pessoas que estão num perfil fake, estão te atacando e falando coisas assim... Pessoas que nunca te viram, assim, não sabem, só te veem ali no que você está produzindo, mas começam a te atacar e se sentem no direito de te atacar. E como que a pessoa recebe isso? Como você lida? Como lida com isso, sabe? Para isso realmente não vir a te... Né? São críticas construtivas, são críticas destrutivas. A gente tem que ter muito cuidado com isso. O que é real e o que não é real naquela crítica ali. Né? Quem é aquele perfil? O que está por trás daquele perfil? Não, e o que eu posso absorver daquilo ali e o que eu tenho que jogar fora. Mas o simples fato de jogar fora é bonito a gente falando, né? Bem fácil. Mas quando a gente fala assim, não, você tem que saber o que você tem que jogar fora e o que você precisa aceitar. Aí falam pra mim assim, Laísa, como que eu sei? Como que eu jogo fora? Não é fácil, assim, não é amassar um papel e jogar na lata do lixo, né? Mas tudo isso são técnicas, é um processo. As pessoas acham que terapia é uma coisa bem rápida, né? Não. E é ter essa consciência de que, bom, assim, eu não sou isso. Você precisa saber quais são. E aí, de novo, essa questão da necessidade do autoconhecimento é para saber quais são os pontos que eu preciso trabalhar, que eu preciso melhorar. E o que realmente, quais são os meus valores, meus princípios. Quando você tem essa base mais estabelecida, esses haters, assim, eles vão chegar, mas isso já não vai te abalar tanto. Sim. Você vai saber lidar com isso. Assim, eu não sou essa pessoa. Então, assim, às vezes, eu costumo falar, mas eu falo assim, vou tatuar essa frase. Isso fala mais sobre mim, sobre o outro do que sobre mim. Exatamente. Então, eu preciso entender o que você está falando. Então, como é que isso ressoa? Como é que isso está ressoando em você? Então, eu preciso ter esse cuidado também. Mas isso é coisa de autoconhecimento. Autoconhecimento. As pessoas hoje não estão se autoconhecendo. Então, a gente está falando aqui bastante sobre isso. A Michele já deu aqui bastante dicas pra gente, já falou bastante. E agora, voltando aos assuntos, Michele, dos adolescentes e mídias sociais, né? Tudo aquilo que eles veem ali e acaba que eles se comparam bastante. Hoje em dia, a moda são influencers, né? E claro que ninguém posta o lado ruim da vida. Só posta o bom, só posta o luxo, só posta aquilo dali que realmente chama atenção e que brilha nos olhos. E acaba que os adolescentes fazem o quê? Uma comparação. Então, como que essa comparação, assim, pode afetar negativamente a vida dos adolescentes? A gente não acostuma... É isso que você falou, né? Eu tô sempre vendo o lado positivo. Ninguém posta coisa ruim na rede social. Então, assim, o que eu quero pra mim? Ninguém quer coisa ruim pra si. Então, assim, é tudo que eu quero ali. Mas eu não consigo... Fazendo isso, eu não consigo olhar pro que eu tenho. Então, eu acabo não valorizando o que tá ali. E aí são coisas muito irreais, né? A gente vê que tem pessoas que colocam ali, mas baseado em que elas estão fazendo aquilo ali? São dietas, assim, extremamente... Elas colocam dietas, assim, extremamente radicais, comportamentos de vida que não são alcançáveis, sabe? Então, eu tenho que levantar X horas da manhã, fazer o café, sair correndo, tenho que fazer exercício. Gente, não dá. Você começa a se comparar e vem essa frustração. Por que aquela mulher ali consegue fazer tudo isso e eu não consigo nada? A quantidade de transtornos, né, alimentares, transtornos de dismorfia corporal, a quantidade de plásticas em adolescentes vem crescendo muito, porque é isso. Eu tenho uma necessidade de pertencimento, então eu tenho que ser igual a todo mundo. Isso acaba gerando, dentro de um contexto, grupos em que acabam, né? Eu preciso ser assim, eu preciso ser igual ao outro. Meu cabelo tem que ser igual, eu tenho que ser, né? Todo mundo tem que estar igual. Que são as comparações físicas de corpo, cabelo, tamanho de corpo, se eu sou mais gordinha, se eu sou mais magrinha. Tem comparações de
do meio que vive, olha a casa dele, olha a minha casa, tá sempre no shopping, eu nunca saio de casa, a escola que ele estuda é melhor, a minha já não é tão boa, olha o material escolar, tem até isso, comparação de material escolar. Chega no início do ano, né, todo mundo quer postar, olha meu material escolar, não sei o quê. Aí chega o outro pra atormentar a vida da mãe, né? Mãe, eu quero aquele caderno assim, 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 porque fulano tem um, e a mãe fica, que caderno é esse? Né? Mas essa comparação sempre vendo o bom do outro, porque ele não vai postar o ruim. Isso gera também uma compulsão, né? Eu preciso da compulsão pela compra também. E aí, de novo, tem jovens que recebem mesada e gastam a mesada no primeiro dia. Então, é essa compulsão, eu preciso comprar, né? Então, tá tudo muito bonito. Então, eu tenho que ter aquela última, né? Eu tenho que ter aquele último item da moda. Eu preciso comprar a última roupa da moda. Eu preciso comprar, mas... E às vezes eles nem usam. Não. Sabe? É só porque viu o outro usando. É só porque viu o outro usando. Então, Exato. isso acaba trazendo esse adoecimento. Isso é muito perigoso, porque, de novo, aí começa a questionar, é uma não aceitação de quem ele é. E é uma perda da identidade, sabe? Eu acabo perdendo a minha identidade, porque eu estou me comparando hoje com o influenciador A, amanhã com o influenciador B, depois com o meu colega. E quem sou eu? Onde é que eu estou? E é muito comum a gente chegar na terapia, quando chegam adolescentes, a gente fala assim, quem é você? Primeira sessão, quem é você? O que você gosta de fazer? O que você gosta de comer? Quais são os seus hobbies? E ele fica travado, assim, não sabe quem ele é. Mas se você perguntar de uma pessoa ali da internet, ele consegue te responder. Ele consegue. E aí é o copiar esses hábitos, copiar esses modos, que é muito prejudicial. Porque realmente eu acabo perdendo. Sim. Eu perco a minha identidade. O que eu gosto? Como é que eu gosto do meu cabelo? Como é que eu gosto da minha roupa? E eu estou sempre de acordo com o que está sendo apresentado para mim. Eu não desenvolvo esse senso crítico. Não tem. Não sabe dizer o que gosta, o que não gosta. Só vai na onda. Vai na toada. Vai na onda. E aí tem essas coisas também com adultos, né? Hoje em dia está muito comum, por exemplo, donas de casa postando as suas coisas de casa. Aí vem a mulher, que a gente sabe, a gente gosta da nossa casa arrumadinha, a gente gosta daquela roupa de cama bonita, né? A tal da mesa posta, que hoje em dia todo mundo posta a mesa posta, aquele prato, aquele aparelho de jantar diferente, gera uma compulsão também. Tem mulheres que estão super endividadas porque querem comprar para se comparar com aquele perfil ali que está postando tudo lindo e maravilhoso dentro de casa. O nosso telefone, assim, a gente está sendo bombardeado, os algoritmos estão aí, né? Quando você começa a pesquisar, ele já começa a te mostrar, assim. E a facilidade da compra, a facilidade de parcelamento, você compra aqui, daqui a pouco, né, muito rápido, está chegando tudo na tua casa. Aplicativos também de comida, então, assim, cada vez mais isso vai te limitando. Sim. Porque você perde, assim, não sei, olha, eu recebo pessoas que falam assim, nem sei o que eu queria comer, eu pedi ali uma comida e pronto, só recebi e foi. E quando acontece que você está com a janta pronta em casa, você abre o telefone e tem um sanduíche. Aparece ali um sanduíche para você e fala assim, vou comer a janta nada. Aí pede o sanduíche. Porque influenciado ali por tudo que aparece na sua tela, né? Em relação às crianças, teria então assim uma idade certa para ela começar a usar rede social? A gente sabe que a exposição de crianças em rede social tem se tornado uma coisa muito perigosa, né? Tanto pelo cyberbullying, mas hoje em dia a gente não sabe quem é que está ali do outro lado das telas, né? Tá muito comum pegarem fotos de crianças e jogarem em sites de pedófilos e tudo mais. Tá uma sujeira horrível. Mas será que tem uma idade que eu posso falar assim, a partir daqui, acho que ela está pronta para começar a usar uma rede social? Então, tem muita controvérsia em idade, né? Mas, assim, quanto mais tarde o teu filho começar a ter esse acesso, melhor. Porque, de novo, tem vários livros aí, mas, assim, eles falam assim, você deixaria o teu filho às 3 horas da manhã na rua? Né? Então, a gente tem uma falsa sensação de que entregar um aparelho na mão do nosso filho é segurança. A gente já vem, né? Tem uma questão de uma segurança pública, e aí as crianças acabaram indo para o videogame, depois para o computador e agora para o celular. Mas o fato dele estar na tua casa, no teu quarto dele, não significa que ele esteja seguro. Sim. Então, quando ele começa a desenvolver tem esse discernimento, o que é bom, isso aqui é legal, e ele tem também, o importante que as crianças terem muito esse diálogo com os responsáveis, sabe? Então, olha aqui o que está acontecendo, olha aqui, isso aqui, quando começar a soar estranho, que ele possa acionar um responsável. Sim. Então, quando ele começa a ter esse senso, isso, ok. Eu acho que ok. Uma outra coisa, claro, né? Eles começam a desenvolver e tem algumas coisas que você vai desenvolvendo, tem uma coordenação ali que ele vai trabalhando também. De novo,
tudo em equilíbrio. Sim, né? sim. O depende. Exatamente. Às vezes, se entregar um celular ali, tem aqueles joguinhos que você vai fazendo a letrinha. Então, essa coordenação motora é legal da criança ter. Mas as mídias sociais, a criança precisa começar a ter o discernimento, saber ser crítica, né? Saber aí o que é o certo, o que é o errado. E também essa confiança de poder falar com o pai. Eu acho que isso aqui não tá legal pra mim, né? Ou então, se fez uma besteira, acontece muito, né? A gente vê aí os pais postando. Chegou a fatura do meu cartão, estourada, porque o filho comprou um monte de coisinha nos jogos e o cartão do pai tava conectado ali, tava salvo ali naquele jogo, né? E o que você faz numa hora dessa? Você vê um cartão de crédito seu estourado por conta de jogo. Não tem o que fazer. Não tem como você pedir ressarcimento. Você vai brigar? Você vai matar a criança? Não vai. Você tem que sentar com ela, conversar, mostrar o que é certo, mostrar o que é o errado. Mostrar o limite que ela pode ter ali dentro de um jogo, ou até mesmo de uma rede social. E é o diálogo, né? A base disso tudo acaba sendo o diálogo, né? Então, por que você está fazendo? Você está jogando, você está fazendo? O que você está fazendo aqui? Então, essa aproximação para começando a dar responsabilidade para ele. Então, tudo bem, eu estou vendo que a gente tem essa troca. Então, você vai liberando, você vai soltando aos poucos. Porque esse canal precisa acontecer. Você imagina, mas chegar alguém para você e você começa a criticar, a criança não vai te contar mais. Não vai. O adolescente não te conta mais. Quando você começa nessa crítica, ele fala, não vou, isso aqui não está legal. E aí ele começa... Eu não tenho essa base de confiança. Então, primeira coisa que eu trago assim, é a questão da confiança. Quando a gente trabalha com criança e adolescentes, a gente trabalha muito com os pais. Para ensinar o que eu preciso fazer, sabe? Então, a gente trabalha dentro dessa orientação parental. Exatamente. E sobre a solidão? Qual é a relação entre esse uso excessivo de redes sociais e a solidão? Então, cada vez que eu vou me afastando, que eu fico ali sozinha, que eu vou criando apenas o meu ambiente ali dentro da internet, eu não vou gerando conexões com outras pessoas, né? Então, Bauman fala que a gente tem muito uma relação líquida hoje. Eu não quero bloqueio. É muito fácil eu bloquear as pessoas, né? Bloquear os perfis, eu crio perfil fake, vou fazendo. E aí, de novo, eu não tenho esse enfrentamento, essa conexão do chegar e do conversar. Cada vez mais eu vou me isolando. Eu vou assistindo a minha série, vou assistindo, né? E vou procrastinando. Para onde é que isso vai dando abertura, né? Eu vou deixando de fazer as minhas coisas. Eu começo a questionar a minha competência. E aí eu começo a entrar naquela espiral. De estar no humor mais depressivo, então eu fico mais deprimida, não consigo fazer as coisas. Aí eu começo a evitar sair. Porque, logo, se eu não consigo fazer as minhas coisas, porque eu não estou dando conta, eu estou procrastinando, estou deixando, né, de cumprir com as minhas obrigações, eu vou me isolando. Porque eu vou reforçando uma crença de que eu não consigo dar conta. Eu acho que eu não dou conta das coisas, eu realmente sou uma pessoa muito ruim, e eu vou achando que aquilo é verdade. Sim. Então, eu vou me isolando. Eu não quero sair, porque vão chegar, vão me cobrar, vão começar a me perguntar, o que você fez? O que você está fazendo? Né? E você não tem. Eu vou falar o quê? Eu não fiz nada essa semana, eu estou sem trabalho, eu estou sem fazer as coisas. E aí você começa a ficar cada vez mais em casa. Sim. Da vergonha, a culpa. Exatamente. E ali o pai errou, já liberou muito o celular, as redes sociais. A partir de que momento, então, ele reconheceu o erro dele? Errei, já liberei muito. A partir de que momento que ele pode começar, que ele precisa começar a se preocupar em tomar uma atitude em relação a essa criança ou esse adolescente? Quais sinais que ele precisa olhar? Quando começa a trazer prejuízos, quando a criança já não está dormindo a quantidade de horas suficiente que ela precisa, ela não está comendo porque ela prefere ficar, né, nas redes sociais a se alimentar, quando ela está tendo prejuízos escolares. Então, e eu sempre percebi, agora meu filho, sei lá, fica 10 horas, 12 horas nas redes sociais e agora eu preciso dar um basta nisso. Vamos chegar num consenso. Não dá para eu sair de 10 horas, 12 horas de uma criança que já está nesse processo de dependência para falar, agora você vai ficar 1 hora por dia. Vai ser muito mais prejudicial. Vai ter que fazer uma coisa gradual. Então, a gente precisa trabalhar isso de forma gradual. Da mesma forma que a gente faz um desmame de medicamento, vai ter que fazer um desmame de rede social. É uma redução de danos, né? Assim, vamos lá, vamos trabalhar de uma forma gradual.
O que é o consenso? Então, o que você consegue me apresentar? Isso aqui não está legal, vamos trabalhar. De novo, é o diálogo. Então, a gente trabalha dentro de planos, vamos fazer planos aqui. O que você pode me entregar? E aí a gente vai te liberando aos poucos. E, assim, claro que não dá para fazer redução drástica também. Sim. A gente costuma comparar, né? Eu falei com uma mãe que chegou para o meu consultório. Eu falei assim, você fumava 2 maços por dia. E aí você chega, agora tem que fumar 2 cigarros por dia. Como é que você fica com isso? Então, a gente está falando de dependência, a gente tem que ter muito cuidado, porque senão acaba piorando a relação. Sim. Porque nem sempre é claro para as crianças qual o prejuízo, isso no médio e longo prazo, porque ela está vendo só o aqui e agora, mas a gente, da área da saúde, os pais, ali chega um momento que eles começam a vir falar, não está legal isso. Começa a ver essa agitação, essa irritabilidade, agressividade, esse isolamento, essa comparação, transtornos, abrindo vários transtornos. Né? Sim. E aí começa a ser prejudicial. E aí você começa a trabalhar com uma gama de profissionais. Aí você vai ao médico, né, o pediatra, o psiquiatra, vem psicólogo. Quando não, trabalha com neuro. Todo mundo. Tudo por conta do excesso. Do excesso. Um errinho que a gente teve. E agora, puxando para o lado do adulto. Tem muitas pessoas que trabalham e precisam usar tanto os aparelhos tecnológicos quanto redes sociais para poder fazer ali, desenvolver o seu trabalho. E de vez em quando a gente não consegue ter aquele limite. Não, esse aqui é o momento de parar. Por exemplo, meu caso. Eu trabalho aqui, eu atendo à noite, atendo online, então eu tenho que estar ali com o telefone na mão. Né? Às vezes, não estou no meu horário de trabalho, chega uma mensagem de alguém, não sei, querendo marcar uma consulta. E a gente tem aquele impulso de, deixa eu responder logo, sendo que aquele ali era o momento que eu deveria estar me desvinculando daquilo ali. Como que a gente consegue, por exemplo, colocar esse limite? Né? Eu sei que não é uma coisa simples, não é da noite para o dia que eu vou me convencer que naquele momento eu não tenho que pegar o telefone, eu não tenho que pegar um computador para fazer alguma coisa, mas como fazer a gente entender e ter esse limite. É criação de hábitos, né? Quando a gente trabalha de uma, formalmente, assim, tô falando, eu enquanto autônoma também me via nesse lugar, né? Quando a gente tem as nossas folgas, então eu não trabalhava sábado e domingo, eu tinha meu horário de trabalho. Então, criar hábitos, falar assim, e a gente tem mensagens automáticas, Sim. né? Então, assim, não vou responder aqui, até para não reforçar. A gente tem que ter muito cuidado também, né? Trazendo isso para o nosso... Hoje, por exemplo, eu recebo mensagens de pacientes, né? Manhã, tarde, noite, madrugada. Então, eu tenho que ter cuidado para não responder e não reforçar também. Ele vai achar que ele pode me mandar mensagem de madrugada, mas é urgente realmente, ele está com uma vontade de falar, ele pode esperar. Então, eu preciso também ter esse entendimento. Daqui a pouco você perde sua vida porque você tem que responder o paciente o tempo inteiro. E você vai ser o melhor profissional fazendo o que você está fazendo? Não mesmo. Pois é. Até porque quando a gente responde a mensagem, a gente não está ganhando para aquilo, né? A gente ganha no momento ali da terapia. Não, e aí, de novo, começar a ensiná-la espera um pouquinho, eu vou te responder. Porque apesar da gente ter aplicativos de mensagem instantânea, a gente não está ali, não precisa estar online o tempo todo. Sim. Então, entender o quanto isso também é prejudicial para a gente. Porque às vezes eu quero mexer, mas não vou olhar só aquela mensagem, eu vou olhar outra coisa. Né? Então, qual é o meu propósito? Realmente agora, ou tirar um horário, falar assim, eu vou responder aqui, determinado horário, eu vou responder as mensagens de trabalho. Então, agora eu começo a olhar isso, agora eu começo a olhar aquilo. Sim. Sabe? Ter esse planejamento, acho que é importante. E o que os pais, por exemplo, precisam se atentar para que o uso excessivo tanto de aparelhos quanto de redes sociais, de mídias sociais, não venham interferir no relacionamento dele com a família? Procurar atividade, de preferência sair, né? Vamos sair de casa, vamos fazer alguma coisa que seja agradável. Outra coisa, quando eu falo em relação ao tédio, em relação a construir memórias, a gente fala em construção de memórias. Vamos começar a construir memórias. O que teu filho vai lembrar de você? O que você quer? Qual foi o último momento prazeroso que você passou com teu filho? Sabe? Então, acho que a gente precisa começar a se atentar para isso. A gente fala muito em abrir a mente curiosa. Vamos abrir a mente curiosa, vamos fazer coisas novas. Tá, tem uma gama de coisas que podem ser feitas aí. E a gente começar a procurar. Vamos começar a fazer coisas novas. E eu sempre pergunto assim, qual foi a última vez que você fez uma coisa diferente? Uma coisa nova na tua vida? Vamos fazer juntos, né? Então, essa disponibilidade precisa acontecer. Sim. Tanto, né? E ensinar, né? Para os filhos. E a gente mesmo fazer, porque a gente pega tanto nas atividades do dia a dia, que você não... fala, não,
não vou, tô cansado, tá? Mas eu acho que é abrir espaço para isso. Sim. E você ensina. O exemplo arrasta, né? Exatamente. As palavras convencem, né? Mas o exemplo, ele vai arrastar. Uhum. E o que fazer? O pai tá ali com a criança e tudo mais. E às vezes ele não tem ideias, né? Parques, jogos, museu. Hoje pouco se escuta falar de museu, né? Aqui no Rio de Janeiro, tem pouco tempo atrás, meu esposo, minha filha, no Museu das Ilusões. Gente, foi muito legal, sabe? Uma coisa diferente. Saí de lá com uma dorzinha de cabeça, né? Porque o negócio mexe um pouquinho. Mas são coisas diferentes que a gente não está habituado a fazer, né? E hoje em dia a gente olha as fotos, a minha filha chegou em casa e falou assim, mamãe, deixa eu ver as fotos. Aí ela ficou sentada no sofá com o dedinho, né, gente? Ali, ó, passando. Olha essa, mamãe. Olha eu aqui nessa foto. Mamãe, a gente parecia que estava caindo. Eu falei, filha. Mas são coisas diferentes que eles gostam de fazer e você está criando memórias. Assim como você falou, está criando memórias ali para aquela criança, né? E não só para a criança, mas para a família toda. Que você poder chegar ali numa roda de amigos e contar uma coisa diferente que você fez com sua família, uma experiência diferente que você teve ali. E isso é necessário também para você unir. A gente sabe que adolescentes não são fáceis, né? Tem gente que fala que adolescente é o aborrecente, né? Mas é necessário fazer coisas diferentes para você unir. Você precisa chamar a atenção ali daquele adolescente para que ele venha para mais perto de você e consiga se desvincular um pouco do celular, das mídias sociais e tudo mais. Hoje, será que com as mídias sociais, com Instagram, Facebook, tudo isso, que a gente tem muito acesso à vida de outras pessoas, será que os usuários ali estão saindo um pouco da vida real, criando meio que um mundo imaginário para que ele possa viver, para o mundo dele ficar mais parecido com o mundo daquela pessoa que ele está assistindo? Tem muitos relatos, sim, né? Porque, de novo, olhar para a sua vida, o que você vê quando você olha para a sua vida? Então, ninguém mostra coisas ruins. Então, as pessoas começam sempre a compartilhar. Ela veio com essa intenção de compartilhar ali momentos felizes da vida dela. Mas, por trás daquilo ali, tem uma pessoa que sofre também. Tem uma pessoa que sente dor, porque é a vida acontecendo. Então, a gente passa muito aquela falsa ilusão de que a vida é perfeita, mas não. E aí eu acabo vivendo a vida do outro porque eu não quero olhar para mim. Mas a vida do outro também é imperfeita. Eu só vejo o que ele deixa que eu veja. Sim. Sabe? Então, a gente tem que ter esse cuidado. A nossa vida também é perfeita do jeito que ela tem que ser. A gente passa pelo que a gente precisa passar. A gente tem que ter essa consciência de que o outro também tem problema, assim como eu tenho problema. E eu tenho que ver também tudo que eu tenho de bom na minha vida. Enxergar a minha vida como sendo algo bom. Uma coisa que eu tenho visto e falado muito ultimamente as pessoas, hoje em dia, trazendo para o nosso lado aqui ministerial, elas não conseguem ver que hoje elas estão vivendo uma oração que um dia elas fizeram. Né? Eu pedi algo a Deus, eu consegui aquela coisa. E hoje eu estou vivendo essa coisa. Mas eu estou tão assim que eu já estou pedindo outra. Então eu não consigo me dedicar e ser grata e viver esse momento aqui agora, que foi algo que eu pedi. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado de não querer sempre estar ali olhando e buscando mais. Hoje eu pedi isso e eu tenho. Mas eu não consigo desfrutar disso porque minha cabeça já está em outra coisa que eu vi, sabe? Minha cabeça já está em outra viagem porque eu vi que fulano foi para essa viagem, eu quero estar lá também. Mas quando você chegar lá, você vai querer outra coisa porque você já viu outra coisa. Então, a gente tem que parar e ver o que a gente tem aqui agora e valorizar isso que a gente tem aqui agora e não só aquilo que mostram e que a gente fica querendo, almejando mais e mais o tempo todo, né? E o que não quer dizer que hoje eu estou assim, mas amanhã não. Então, o que eu preciso fazer dentro do meu tempo, dentro do que é possível, para que eu chegue onde eu realmente quero? Mas eu preciso parar assim, aonde eu quero chegar. Sim. Né? Para eu fazer, que movimento eu preciso fazer? O que eu preciso melhorar? Sabe? Então, é essa autocrítica que a gente precisa construir. Exatamente. Esse autoconhecimento também que precisa acontecer. É desse jeito, né? E dentro aqui do nosso ministério, redes sociais, gente, não é uma coisa ruim, né? Tomou uma proporção muito grande na época de pandemia, né? Atendimentos online, você fazia consultas online. E se a gente for ver dentro do nosso lado religioso, do lado de igreja, a gente precisou fazer muitas reuniões online. As pessoas não podiam sair de casa, não podiam estar ali no templo da igreja. Então, se tornou algo muito comum ter essas reuniões online e tudo mais. Mas tudo a gente precisa ter um equilíbrio, né? Como vocês aí de casa também devem saber, no ministério
Igreja Internacional da Graça de Deus, hoje nós estamos por conta também das mídias sociais em mais de 191 nações. Ali o missionário chega, o missionário prega, sabe? Então pode dar esse auxílio espiritual para as pessoas. Esse é um jeito bom de você usar as mídias sociais. Você está prestando auxílio, você está levando a palavra de Deus a quem precisa. Então, quando a gente fala de mídias sociais, e esse programa aqui, muita gente deve falar assim, só vai falar mal das redes sociais, de mídias sociais. Negativo. É como a gente está falando aqui desde o início. É tudo uma balança. Ali a gente coloca na balança. E a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Quanto usar, como falar, o que pesquisar, né? Tudo isso a gente precisa sempre colocar ali na balança. E tomar cuidado para que isso não se torne um vício. Às vezes a gente até quer fazer mais. O seu propósito é até bom, né? De fazer ali alguma coisa na rede social. Mas você não tem um limite de saber, não, aqui eu tenho que parar. Aí você quer fazer mais, você quer fazer mais, quer fazer mais, e aquilo acaba se tornando prejudicial. Se sobrecarrega. Exatamente. Fica sobrecarregado. E as consequências da sobrecarga, quais são? Ela vem com ansiedade, ela vem com a depressão, né? Esse isolamento. Então, se eu fico muito tempo, por exemplo, você falou, né? Eu trabalho com redes sociais, mas imagina, você fica o dia inteiro olhando para o seu trabalho. Você tem uma família que também depende de você. Você tem pessoas que vão copiar o teu comportamento. Então, a gente precisa olhar também. Você deixa de comer, você deixa de se exercitar. Problemas físicos, inclusive, né? A gente está tendo pessoas cada vez mais frágeis, assim, fisicamente, né? Porque problemas, né? Coluna, problemas, né? Tem pessoas que estão com essa parte aqui do corpo, aqui no finalzinho do pescoço, já altas, de tanto que ficam com a cabeça abaixada ali no celular. E um outro que eu fiquei muito abismada, Michele, o dedo mindinho. Eu até fiquei olhando pro meu dedo assim, eu falei, gente, será? Porque as pessoas falaram que os dedos mindinhos estão ficando deformados por conta de segurar o aparelho de celular, né? E eu fiquei, gente, será que é isso mesmo? Aí eu fiquei assim, fiquei, gente, não, esse ossinho já estava aqui, não é possível que isso é por conta de telefone. A questão da coluna, tanto a cervical quanto a lombar, então, assim, são muito prejudicados. E problemas de vista. Também. Muita gente sofrendo com problemas de vista por conta de uso excessivo de tela. Sim, E aí você dá espaço para o sedentarismo também, que a gente sabe que é muito prejudicial, abre porta para outras doenças também. Então, tem todo um conjunto de... Resumindo, não é só problemas relacionados à saúde mental que o uso excessivo de mídias sociais, de telas, pode provocar, mas também problemas físicos, né? Sim, E como é que você trabalha? Como é que você trabalha com dor? Né? Aí vem, não quero, aí você começa a entrar, né, espiral de medicação, aí não consigo fazer. Mas se você está com dor no pescoço... Aí você pega o atestado, você não vai trabalhar. Aí você fica em casa, você faz o quê? Você pega o celular. Vai virar um ciclo sem fim. Isso não vai melhorar nunca. Ou fica maratonando as séries ali e a vida passando. Exatamente. A vida é agora. Exatamente. A vida é agora. E quantas vezes a gente chega, por exemplo, na academia e as pessoas ali param no equipamento, pega o celular e começa. Ou então postam que está na academia. Não tem aquele momento. Não conseguem parar e viver aquele momento. Qual é o momento agora? O momento é atividade física. Eu estou na academia para isso. Não, mas precisa... É uma dependência. Já tá dependente do negócio. A gente fala na atenção plena, né? Eu não tenho atenção ao que eu estou fazendo. Então, às vezes as pessoas chegam assim, eu não sei onde eu deixei meu celular. Eu perdi a chave de casa. Teve uma paciente que falou, eu não sei onde eu botei minha chave. Eu estou atrasada, ela não conseguia sair. Ela tinha colocado a chave na geladeira. Então, assim, a atenção está muito prejudicada. Porque eu estou fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, eu começo a abrir eu falo, tá abrindo um monte de janelinha. Então, vamos abrir uma de cada vez. A gente não consegue fazer mais uma coisa só. Muito cuidado com o ser multitarefa. Então, isso está sendo muito discutido também. Quando eu chego, assim, as pessoas chegam no consultório, nossa, não consigo fazer, não consigo me organizar. Essa dificuldade de planejamento, de execução das tarefas também está sendo muito Então, talvez sejam esses os sintomas que eu devo observar e pensar assim, tenho que procurar um profissional. Sim, para me tratar. A ter esse prejuízo na dificuldade de planejar, na dificuldade de organizar, na dificuldade de executar. Meu sono está muito prejudicado, eu não sei como fazer. E a gente vai começar a trabalhar juntos. O que está dentro do que você pode fazer? Vai trabalhar dentro de planos ali, planos de ação, para ele começar a fazer de forma gradual. E esse negócio do sono é interessante. Tem muita gente que chega para mim e fala assim, eu falo, como é que tá a noite de sono? Então, eu durmo, parece que eu acordo mais cansada do que quando eu fui dormir. Que hora você dormiu? 00:30.
Que horas você começou a se preparar para dormir? 5 para meia-noite. Eu falo, tá, meia-noite você deitou, deitei. O que você fez quando você deitou? Eu peguei o celular, não estava conseguindo dormir. Eu fiquei, ué, gente, mas aí que você não vai conseguir mesmo, né? Essa luz no rosto tem... Não me lembro agora, qual é o nome do hormônio? Você se lembra? Do hormônio do sono? Melatonina. Ele é ativado quando você está no escuro. Então, tem pessoas que querem ficar com o celular ali na hora de dormir. Você não vai conseguir, você não vai ter aquele relaxamento quando você dorme. Aí tem gente que fala, parece que eu dormi, mas acordei parecendo que corri uma maratona. Parece que eu estava de olho fechado durante a noite. Você tem que ter uma higiene do sono. Hoje pouco se fala da higiene do sono. O que é essa higiene? É toda uma preparação. Dormir não é só você deitar e esperar pegar no sono. Tem toda uma preparação para antes disso. Deixa de usar o celular ali por 1 hora antes de você deitar. Não assiste televisão. Eu vou fazer o quê, Laísa? Pega um livro, vai ler alguma coisa, né? Atividades que vão te fazer ir relaxando para quando você deitar, você ficar até melhor. Michele, o assunto foi muito bom, o programa passou voando. Tem alguma rede social sua que você pode deixar para gente, o pessoal acompanhar você também? Tenho sim, é Michele Nascimento Psia. E eu queria agradecer, eu acho que esse tema daria para ficar falando aqui o dia inteiro, né? Porque a gente acaba trazendo, acho que colocando muito à luz um problema que está aí, né? Cada vez mais sendo discutido. Então, eu acho que é muito bom esse trabalho que vocês estão fazendo, acho que é muito necessário. Estou aqui à disposição a agradecer, muito bom, assim. Obrigada pela sua presença. E você que está em casa, muito obrigada por ter ficado com a gente aqui até o final. Se você acha que precisa aí de uma ajuda, procura um profissional, tá? Vamos reduzir aí esse tempo de tela nas mídias sociais para que você venha ter uma qualidade de vida melhor. E você... acha que esse tema aqui foi muito interessante? Tem gente que precisa escutar? Entra lá no YouTube, no canal CJC, compartilha também com várias pessoas. Siga a gente também lá no Instagram. E aí, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode mandar pra gente ali no direct, que a gente tem o maior prazer em responder você. Obrigada pela sua companhia e eu te espero aqui, eu ou o Anderson, no próximo Psicologia e Propósito. Até mais, fica com Deus! Música